Depois dos 40 anos, muitas mulheres começam a perder a proteção hormonal e passam a competir com os homens, e uma estatística nada agradável, hein? Você sabia que as mulheres também roncam? E o pior, hein? Por causa do ronco e da apneia, essas mulheres podem correr o risco de ter problemas cardíacos e até problemas metabólicos. Veja na reportagem que é do Daniel Fabrix. São poucas as mulheres que admitem esse deslize na hora de dormir. Com bom humor, Mônica, de 44 anos, assume que ronca. Olha pra mim e fala, poxa, você ronca muito, muito. Ai, eu não, lembra de mim quando eu estiver acordada, né? Ela fuma diariamente e faz uso de bebida alcoólica pelo menos 2 vezes por semana. Mônica acredita que esse tipo de hábito favorece o desagradável ronco durante a noite. Ronco muito mais quando... ronco muito mais, já assumi, né? Ronco quando bebo, sim, com certeza. Quando bebo, às vezes, assim, eu já acordei com meu ronco. Ai, já. Mas quando bebo. Ela está certa. Segundo os especialistas, o uso de bebida alcoólica ajuda a relaxar a musculatura da face durante o sono. E a partir daí, o ronco é inevitável. Mas entre as mulheres, existem ainda outras causas para o problema. O aumento do peso, ou seja, esse ganho de peso feminino, a perda de proteção hormonal e o envelhecimento são os fatores que têm aumentado o ronco feminino. Hoje, separada do marido, Mônica brinca que o ronco foi o motivo da separação. Brincadeiras à parte, o médico confirma que o assunto pode ser, sim, a principal causa de brigas entre casais. E até uma pesquisa de 2005 da Universidade de Surrey, na Inglaterra, ela levantou um dado muito interessante, que as mulheres se recusavam a responder aos questionários por acharem deselegante assumirem o ronco como uma doença feminina. Ou seja, a mulher roncar é deselegante, não é uma coisa que você associa a uma mulher. Nós sabemos hoje que a estatística é de mais ou menos para cada 4 homens nós temos uma mulher que apresenta este problema. Com cirurgias ou uso de aparelhos durante a noite, algumas mulheres podem se livrar do ronco e, desta forma, voltar a acreditar em vida longa e paz do casamento. Mas o básico pode ser feito, tanto por homens quanto por mulheres. É a higiene do sono. Você dormir sempre no mesmo horário, tender a acordar no mesmo horário, evitar bebidas alcoólicas, medicamentos tarja preta, que são sedativos, que tendem a relaxar mais a musculatura, assim como dormir de lado para melhor posição para a nossa coluna, seria o dormir de lado pelo ronco. O ronco, além de desagradável, pode ser sinal de que alguma coisa esteja errada com a respiração durante o sono e pode demonstrar que a pessoa tem apneia, parada respiratória que ocorre enquanto a pessoa dorme. Por isso, a consulta com um especialista é essencial para avaliar o problema. O ronco ele pode vir a causar aumento da pressão arterial, aumenta a incidência de acidente vasculocerebral. Nós sabemos que é 3 vezes maior a sua chance de um acidente vasculocerebral. Ele pode ser um desencadeador da diabetes, porque quando você aumenta o seu esforço para respirar, você aumenta a sua descarga de insulina, que aumenta a sua produção de glicose. Ele pode ser causador também de retinopatias, ou seja, até início de glaucoma. Todo paciente que tem glaucoma, nós temos que fazer um estudo disso. Bom, como a gente acabou de ver na reportagem, o ronco, além de trazer problemas até conjugais, pode também causar problemas sérios para a saúde. Aqui conosco a neurofisiologista Andréia Julião. Andréia, muito obrigada por estar aqui conosco. As mulheres, como a gente viu, estão uma proporção de 5 para 1, né? 4 para 1. 4 para 1. Os hormônios estão diretamente relacionados? São causas diferentes do ronco em homem e mulher? Os hormônios estão relacionados mais como proteção. Essa proporção 4 para 1 provavelmente é porque até a menopausa as mulheres têm uma incidência menor de ronco do que os homens. Uhum. Elas são, de certa forma, protegidas pelos hormônios femininos. Os hormônios femininos impedem que o ronco Impedem ocorra. algumas características funcionais que vão levar ao ronco. Depois da menopausa, e como hoje a nossa expectativa de vida é sempre maior, né? Tem muito mais gente pós-menopausa, a incidência vai ficando igual. Então, depois da menopausa, depois dos 50 anos, por exemplo, a incidência de ronco é igual em homem e mulher. E aí, se a gente pega a população toda, dá essa proporção de 4 para 1, mais ou menos. Tem também o ganho de peso, né? Depois da menopausa, normalmente as mulheres é um dos fatores, um é um dos fatores que o hormônio protege, porque quando a gente fala de ganho de peso, a pessoa imagina logo o peso, a gordura visível, né? A gordura no abdômen, etc. Na verdade, a gente tem que lembrar que quando a gente ganha peso e tecido gorduroso, esse tecido
tecido também se deposita nos órgãos internos, por exemplo, nas vias aéreas respiratórias. Nossa, que horror, por exemplo, a nossa traqueia, fica estreitada. Fica tudo com fica gordura. tudo mais estreitado porque tem gordura na camada abaixo da superfície. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Vamos ver umas imagens para a gente entender direitinho como Vamos funciona tudo isso? Vamos lá? Então, essas são as vias respiratórias e essa pessoa está posicionada, né, deitada. Para a gente entender até por que a gente ronca quando está dormindo e não ronca quando está em pé. Primeiro que a passagem, o canal por onde passa o ar é um canal que é feito de músculo e a partir de um certo ponto cartilagem, mas aqui nas vias aéreas superiores é tecido mole, é músculo, é gordura, mucosa. Esse tecido, quando a gente está acordado, a gente tem um tônus maior dessa musculatura. A musculatura fica contraída e fica aberta. Quando a gente dorme, o tônus muscular vai diminuindo, inclusive nas vias aéreas, vai relaxando. Esse relaxamento pode fazer com que essa passagem fique estreitada. Quando ela fica um pouco estreitada, o ar, quando passa, faz vibrar a parede. E essa vibração da parede é que produz o ronco. E isso é importante da gente entender, porque é como se houvesse uma progressão, um contínuo. Um pouco estreitado, a parede vibra e a pessoa ronca. Mais estreitado ainda, essa parede pode se fechar e aí a pessoa tem apneia. Isso aí é um aparelhinho? Essa é uma das possibilidades, né, de tratamento. Esse é um aparelho bem complexo, mas na verdade, dependendo da intensidade de ronco ou de apneia, a gente pode usar aparelhos só intraorais, parecem aparelhos ortodônticos, que são usados durante a noite, vão sendo regulados para a pessoa. Mas quando a pessoa já tem apneias, que é uma situação que traz mais risco para a saúde do que o ronco, com frequência a gente tem que usar soluções ainda mais eficazes, por exemplo, o CPAP, que é esse aparelho que é como se fosse um compressor que empurra, né, o ar. Ele empurra o ar, faz uma pressão, essa pressão ajuda a abrir aquela parede que a gente viu que estava relaxada. Né? Parece estranho, mas as pessoas que têm o ronco e a apneia têm uma qualidade de sono tão ruim, porque à medida que elas respiram mal durante a noite, a oxigenação do sangue cai, o cérebro manda uma mensagem para o nosso organismo pedindo que a pessoa acorde. Então ela acorda várias vezes durante a noite, mesmo que seja uma superficialização do sono, um despertar que ela nem percebe, mas o sono dela é todo picado, todo fragmentado. No caso das mulheres, isso vai ser pior, melhor, ou ocorre igualmente com os homens? Ocorre igualmente, né, principalmente a partir da menopausa, quando os fatores de risco são semelhantes, ocorre da mesma forma. E aí ela vai ter sintomas durante o dia. E os sintomas durante o dia são sonolência excessiva, falta de disposição, às vezes uma dificuldade de memória, de concentração, irritabilidade. E são sintomas que às vezes as mulheres atribuem só à menopausa, só à falta dos hormônios, mas quando a gente vai ver, eles são indiretamente causados pela falta de hormônio, diretamente causado pela falta de sono. A gente tentou trazer uma personagem para fazer a matéria, foi o maior sofrimento, que nenhuma mulher quer admitir que dá uma roncadinha de noite, sabe? Mas eu achei uma que está aqui na nossa cozinha que falou que de vez em quando ronca. Verdade, Eugênia? Eu não escuto não, mas meu marido... Te contaram. Meu marido me fala que aí ele vai me dar um toquezinho, um empurrãozinho assim, né? Que eu vou e paro na hora. Nos estágios iniciais do problema, as pessoas só roncam quando estão em decúbito dorsal, ou seja, deitadas de barriga para cima. Então, às vezes, basta mesmo essa cutucadinha virar de lado e, como ele falou, de lado você diminui a chance de roncar. Então, às vezes, a gente usa até um tratamento muito pouco ortodoxo, que é costurar alguma coisa no pijama, por exemplo, uma bola de tênis nas costas do pijama. Porque toda vez que a pessoa deita de costas, ela se sente incomodada e volta para a posição. Você já pensou? Porque se o marido da Eugênia escuta, ela vai ter que dormir com bola de tênis. Bola de tênis. Porque se for de futebol, ele vai jogar. Porque aí você poupa o companheiro de ter que ficar acordando para te chamar, porque aí o sono dele também vai ficar fragmentado. Né? Além desses aparelhinhos, tem algum outro tratamento, uma atividade física, alguma coisa que a pessoa possa fazer para não roncar, para as mulheres principalmente? Claro que como em boa parte dos casos, mas não em todos, o ronco está relacionado com o acúmulo de gordura subcutânea. É claro que perder gordura, e isso significa perder peso, é já uma parte importantíssima do tratamento. E para algumas pessoas isso funciona
basta isso e a pessoa para de roncar. Então, a gente sempre recomenda atividade física, com acompanhamento do nutricionista, também. alimentação, para poder perder realmente peso, perder a gordura. E alimentação pesada à noite também, imagina. A gente recomenda, faz parte do que a gente estava comentando sobre higiene do sono, não dormir de barriga vazia. Mas também não fazer uma refeição muito pesada pouco antes de dormir. Então, sempre fazer uma refeição mais leve pouco antes de ir para a cama. Álcool também deve ajudar. Álcool, olha só, qualquer coisa que seja um relaxante muscular vai piorar aquele desabamento das estruturas das vias aéreas. Então, o álcool é um relaxante muscular. A pessoa, às vezes, bebe e fala, quando eu bebo, eu durmo muito bem. É um engano, é um ledo engano. Na verdade, ela dorme mais rápido, mas ela dorme um sono pior, de pior qualidade, porque ela respira mal. E outra coisa que essa é mais importante para as mulheres, é porque é muito mais frequente mulheres usarem ansiolíticos, medicamentos para ansiedade, ou às vezes remédio para dormir sem prescrição médica. E muitos desses remédios para dormir e ansiolíticos são relaxantes musculares também. Quase todos os benzodiazepínicos, por exemplo. Então, elas acham que vão dormir melhor por causa disso, mas na verdade a qualidade do sono, se elas tiverem algum distúrbio respiratório tipo ronco, vai piorar. Se forem monitorar, vai ficar pior, né? Se for monitorar, a gente vai ver que está roncando, mas está tendo até apneia com esse remédio. André, muitíssimo obrigada pela sua participação. Você gostaria de deixar algum contato, se alguém quiser conversar com você? Se quiserem contatos e mais informações sobre os distúrbios do sono, a gente pode responder pelo nosso e-mail, que é o Instituto Sono, sem o do, institutosono@hotmail.com. Muito obrigada, viu? E bons sonos, né? Exato, para todo mundo, sem ronco. Né, Eugênia?